Olá, queridos, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque um tempo atrás eu passei por uma situação muito difícil. Eu faço hemodiálise faz 2 anos e uns 3 meses que eu faço hemodiálise. Para quem não conhece, hemodiálise é uma substituição da filtragem do sangue, que é aquilo que o rim faz. O rim para e aí você também para de fazer xixi e todo o líquido que você vai bebendo fica dentro do seu corpo. E essa máquina ela vai limpar o seu sangue, vai tirar o líquido que você bebe. Então, geralmente tem pessoas que têm uma fístula, que eu já tive, mas eu perdi ela, daí eu tive que passar um catéter. E aí tem pessoas que faz pela fístula, tem pessoas que faz pelo catéter. Pela fístula tem que ligar 2 agulhas. Põe 2 agulhas no seu braço e tem um fio, né, tipo uma mangueirinha que puxa o seu sangue, passa no filtro e volta. Então um vai filtrar o seu sangue, o outro vai tirar o líquido que você bebe. Porque aí você vai retendo o líquido e esse líquido tem que ser tirado. Então às vezes você perde 2, 3 quilos durante uma sessão de hemodiálise, que é do líquido que você bebe. E aí os meus rins parou de funcionar e eu tive que fazer hemodiálise, esse tratamento. E aí eu usei essa fístula, mas ela parou. E aí eu tive que fazer um catéter, que eu passei aqui no meu pescoço. Eu fiz um na virilha, mas não deu certo, eu tive que tirar e passei um aqui, que ficou aqui no meu pescoço. E esse catéter, ele infeccionou. Então ele infeccionou e essa bactéria ela começou a proliferar. E aí um dia eu comecei a tomar medicamento, comecei a tomar uns antibióticos, mas assim, eu parei de tomar ele, mas a infecção continuava. E aí eu fui fazer hemodiálise numa quarta-feira. E chegando lá, quando eles me ligaram na máquina, a pressão da máquina subiu, puxou, né, o sangue, e a bactéria que estava ali no catéter esparramou na corrente sanguínea e no coração. E aí eu comecei a sentir muita dor. Comecei a sentir uma dor terrível em todos os ossos, até o fio de cabelo doía, os poros do corpo doía. E eu comecei a falar que eu estava passando muito mal, minha pressão caiu muito. E aí eles disseram que era a infecção que tinha ido para a corrente sanguínea, que tinha dado bacteremia em mim. E eu me debatia na máquina, que eu tremia. Eu tremia, pedia coberta, eu tremia assim de frio, um tremor terrível. E aí já me levaram para a sala de emergência, me desligaram lá da máquina, me levaram para a sala de emergência, tentava subir minha pressão e minha pressão não subia por nada. Ela foi a 4/3 e não subia, e eu estava assim quase desmaiando, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia segurar a minha cabeça no pescoço, ficava caindo. E aí eu fiquei deitada e eles vendo e fazendo exames para ver o que fazia comigo. E aí disseram, entraram em acordo entre eles, que esse catéter que estava infeccionado ia ter que ser removido. E aí vieram, tiraram esse catéter, fizeram tipo uma cirurgia para tirar o catéter e me manteve lá até umas 5 da tarde. Aí depois a médica pediu uma vaga para UTI, para me mandar para lá, porque a pressão não subia e o meu quadro era bem grave. E aí eles me buscaram na ambulância, me levaram para Santa Casa. Chegando lá, eles me deixaram numa máquina porque não tinha quarto de UTI vago. E nesse momento, os enfermeiros começaram os procedimentos de UTI, né, me ligando e fazendo um monte de exame e muitas agulhadas. Aí dali pra frente foi um sofrimento. E aí eu peguei... O médico pegou e os enfermeiros começaram a me ligar em tudo quanto é soro, e eu tinha que tomar um medicamento para subir a pressão.
E esse medicamento chama noradrenalina. E não sei se vocês conhecem. Eu sei que eles aplicaram ele no meu braço. E assim, nesse momento que você está passando por situações, a gente olha para cima e fala assim: Deus não está comigo. Deus me abandonou. Como que ele está deixando eu passar por tudo isso? Porque nós somos ser humano. Nós somos ser humano, nós somos cheios de falhas. De cada 10 palavras que a gente fala, 2 são que aproveita. Então, eu peguei e falei: Deus me abandonou. Por que ele está deixando eu passar por isso? E aí, esse enfermeiro veio e colocou esse medicamento. E daí chegou um médico do nada lá. E ele chegou para conversar com umas médicas, com umas enfermeiras que estavam lá. E quando ele viu que esse medicamento estava no meu braço, ele falou: tira isso do braço dela agora. Tira, porque não é aí. Se esse medicamento ficar no braço dela mais uns minutos, ela vai perder o braço. O braço dela vai necrosar e nós vamos ter que amputar. E assim, a gente pensa que Deus não está com a gente. Mas depois que passa, você vê a presença dele. Então assim, quem levou esse médico lá? Não era plantão dele, não era para estar lá. Ele foi lá justamente em mim. Ele foi direto em mim, porque ele precisava conversar com a enfermeira que estava lá comigo. Então assim, tudo isso é um mover de Deus, é um agir de Deus. E aí ele falou: tira isso, e a gente vai ter que passar esse negócio, esse soro vai ter que ser passado, mas eu vou ter que fazer um catéter, um acesso no pescoço dela. Isso é chato de ser feito, mas vai ter que fazer. E é chato porque nós vamos ter que fazer sem anestesia. Aí nesse momento meu esposo desesperou, já assim começou a chorar e disse: não, doutor, não vai dar anestesia nela porque ela já sofreu demais até aqui. Não faz sem anestesia não. Aí ele olhou para ele e falou para ele: se eu der anestesia nela, ela entra em óbito, ela não vai voltar. Aí meu esposo abaixou a cabeça e saiu, ficou no corredor. E nisso eu falei: Deus, não é possível que o Senhor vai deixar eu passar por isso. Deus, segura em minhas mãos. E aí o médico veio e furou o meu pescoço, passou esse fio que foi lá no coração e costurou tudo sem anestesia. E meu esposo lá de fora no corredor, escutando os meus gritos de dor. E assim, nessa hora eu fiquei muito revoltada, sabe? Eu fiquei assim, falei: como que Deus permite eu passar por isso? Mas nesse momento, o Espírito Santo de Deus veio ao meu coração e me mostrou tanto que ele estava presente. Porque se não fosse isso, eu teria perdido meu braço esquerdo. O que seria da minha vida sem um braço? Eu falei, aí eu vi o cuidado dele. Aí eu vi que Deus estava ali e os anjos do Senhor movimentando e correndo ao meu favor. Quem levou esse médico lá? Ele conversou depois com meu esposo para confortar ele, porque ele ficou muito arrasado, tanto quanto eu, de eu ter que fazer essa cirurgia sem anestesia. E aí ele foi e disse, falou, olha, eu não era para mim estar aqui. Eu sou o único médico daqui que faz esse procedimento. E se não fosse isso, sua esposa ia perder o braço. Então, assim, foi aquela dor naquele momento, mas hoje eu tô com os meus 2 braços. Louvado seja Deus por isso, porque Ele foi presente na minha vida. E aí a gente tava aguardando o quarto de UTI que não saía. E aí eu passei a noite lá. E aí no outro dia eles chegaram e disseram que não tinha desocupado o quarto, mas tinha surgido uma vaga lá em Tuverava. E aí eles perguntaram se eu queria ir para lá, se eu queria continuar lá. Como eu não estava aguentando mais de dor no meu corpo, de ficar numa maca praticamente 2 dias, eu disse, não, então deixa eu ir para lá. Aí mandaram uma ambulância, me levaram para lá. E chegou lá e eu vi também que isso era o agir de Deus.
porque o UTI de Franca, os pacientes ficam tudo misturado. E lá os pacientes ficam tudo separado. Como eu tenho a imunidade baixa, eu não podia pegar mais nenhum tipo de infecção. E aí lá ficava tudo separado, quarto com ar-condicionado, o tratamento lá muito bom. Então eu vi assim que foi um cuidado de Deus, mais uma vez. E aí lá eu fiquei ligada em 6 aparelhos, meu estado era gravíssimo. E eu fiquei ligada em 6 aparelhos durante uns 5 dias na UTI de lá. E aí chegou um ponto que a médica chegou e falou: olha, os seus exames estão alterando muito, não vai ter jeito de a gente manter você sem fazer hemodiálise, porque eu estava sem o catéter que eu tinha removido. Ela falou: a gente vai ter que passar um novo catéter e começar a iniciar a hemodiálise ainda hoje. Aí foi e fez outra cirurgia, né, passando um catéter na minha virilha. Aí passou esse catéter na minha virilha e eu já dialisei. E esse catéter começou a vazar líquido, começou a molhar, punha curativo, molhava. E aí eu fiz a hemodiálise no outro dia. Eles disseram que ia começar a fazer o desmame desse soro que eu estava tomando no pescoço, no acesso no pescoço. Então, sem esse soro, eu não podia, se desligasse ele, não tinha jeito. Então, eu tinha que ficar só na cama. Durante o tempo que eu estava no UTI, eu estava na cama, não podia ir no banheiro, não podia fazer nada, era tudo na cama, tomava banho na cama, usava fralda, e foi um estado bem crítico mesmo. E aí eu peguei e comecei a sentir muito mal, eu comecei a sentir muito triste, né? Naquele sofrimento, aqueles aparelhos, a minha boca encheu de ferida. Eu tava tomando um medicamento fortíssimo que o meu corpo encheu de ferida, de lesão. Deu umas crostas, uma coceira da sola do pé até no couro cabeludo. E assim eu ficava coçando 24 horas por dia, eu não conseguia dormir. Juntou a dor, juntou a hemodiálise, juntou a infecção e juntou essa coceira. Eu falei: meu Deus, me ajuda, por que o Senhor está permitindo isso? Minha família toda desesperada, toda ali me dando o maior apoio, maior força possível. Mas eu comecei a sentir abandonada, desprezada por Deus, porque eu precisava de uma palavra dele, de um consolo, de um abraço dele, já que a minha vida, desde quando eu conheci ele, eu tive um encontro com ele, eu coloquei a minha vida na direção dele, e eu falava: o Senhor me abandonou, o que eu fiz para o Senhor permitir tanto sofrimento, meu Deus? Eu pensava naquele sofrimento, coçando, com dor, fraca, não conseguia alimentar. E assim, minha família sofrendo muito. E aí eu falei: eu precisava tanto de uma palavra, meu Deus, manda alguém, envia alguém que traga uma palavra para mim saber que o Senhor está comigo, para mim ter força de lutar. Porque eu estava desistindo. Eu queria que Deus me levasse. Muitos momentos lá naquele UTI eu olhava para o céu e falava: Senhor, me leva para a glória, eu quero morar contigo, eu não quero mais, me livra dessa coceira, me livra dessa dor, me livra desse sofrimento. Porque se o Senhor não tem projeto na minha vida mais, o Senhor não tem compromisso comigo aqui na terra, não permita que eu sofra tanto. E ele não falava comigo, e eu queria ouvir a voz dele. Eu vi os pastores passando ali no corredor, e assim eu falava: nossa, eu queria tanto que ele entrasse aqui e me trouxesse uma palavra, e eles não falavam nada, passava direto, ninguém entrava. E chegou num dia, acho que foi no domingo, num domingo, que aí chegou, Deus falou com uma cunhada minha, e que era para levar uma palavra para mim. Ela é lá de Itaú, de Minas. E ela pegou e falou pro meu irmão arrumou e levou ela para Ituverava. E aí nesse dia foi um dia que Deus tinha marcado para mostrar que ele estava presente na minha vida. E aí ela chegou com uma palavra maravilhosa, o qual consolou o meu coração. E logo em seguida foi uma irmã minha
com ela. E essa irmã minha nem ia falar nada, mas ela disse, a minha cunhada disse para ela, se você tiver algo, entrega para ela. E eu precisava daquela palavra. Deus sabia o quanto eu precisava. E Ele preparou elas para estar lá naquele dia, naquele momento, para mostrar que estava comigo. E aí essa minha irmã disse que ela contendeu com Deus, que ela pôs Deus na parede. Ela disse, Senhor, eu não aceito a minha irmã sofrer tanto, porque o Senhor está permitindo. Se é por pecado nosso, desconta em nós, joga em nós, não nela, porque ela é sozinha para passar por tanto sofrimento. E ela disse que orava e conversava com Deus e chorava. E nesse momento Deus abriu os olhos dela e ela pôde ver uma visão, que ela viu um monte. E em cima desse monte ela via várias estrelas, milhares de estrelas. E nisso ela me contemplou velha. E nisso Deus falou para ela, mostrou eu velha. Então ela disse, eu te vi velha, então você não vai morrer. Porque eu pensava que eu ia morrer, que não tinha mais esperança. E ela disse, era tudo que eu precisava ouvir. Essa palavra me deu força para lutar, para querer viver, porque eu tinha desanimado. Eu tinha entregado, o que eu preocupava eram os meus filhos. E assim, hoje meus filhos estão bem, estão trabalhando, está grande, que não precisa mais de mim, então pode me levar, eu dizia para Deus. E antes eu achava que eu precisava viver para criar eles. E aí ela disse, não, e você não vai morrer, você vai viver, porque eu te vi, Deus me mostrou você velha. E essa palavra me deu um ânimo para lutar, me deu um ânimo para saber que Deus estava ali comigo. E logo em seguida veio uma outra irmã minha com mais palavras de Deus, palavras que me confortou. Então ali Deus naquela hora me mostrou que Ele estava comigo. Eu falei, então se é assim, Senhor, então me tira daqui, me tira desse UTI, me leva para o quarto, porque eu quero tomar um banho, eu quero poder comer direito, quero escovar meus dentes. E aí no outro dia o médico chegou e falou, nós vamos começar o desmame dessa bacta. E aí ele falou, vai ter que começar devagarzinho para ver se a sua pressão vai manter. Se a sua pressão manter, a gente desliga, você pode ir pro quarto. E aí eu fiquei muito feliz. Aí ele pegou e começou. Então assim, no dia tava 30 à noite. Aí quando chegou no outro dia de manhã, minha cunhada tava lá comigo, ele foi, mexeu na máquina. Aí eu disse pra ela, falei, quanto que ele pôs? Ela falou, pôs 7, de 30 ele já baixou pra 7. E eu toda hora olhando na máquina pra ver, minha pressão mantendo estável. Quando foi à tarde, ele chegou lá, mexeu de novo, falei, pra quanto que ela baixou? Aí ela pegou e disse, ele zerou. Então ele tinha desligado a máquina. E eu fiquei muito feliz que isso daí foi de uma noite pro dia, foi rapidinho. E a minha pressão continuou, que era tudo que eu queria. E aí ele falou, se ela manter estável, você tá de alta. Aí foram lá, a médica foi, aí ela manteve, aí chegou no outro dia, tava do mesmo jeito, a pressão não tinha baixado, eu pude tomar banho, no banheiro, consegui levantar, me desligaram de vários maquinários lá, e eu consegui levantar e tomar um banho. E assim, aí eu fui melhorando. Aí a médica chegou e falou, Glau, a bactéria já foi controlada, você não tem mais nada, você tá bem, agora é só recuperar e você já pode ir de alta. Nós vamos ligar lá na Santa Casa de Franca para ver se tem um quarto para você. E aí você já vai, a ambulância te busca e te leva para lá. Aí eu fiquei muito feliz, eles pegaram o mandar, a ambulância me buscar. A ambulância me buscou, eu fiquei na Santa Casa de Franca. Mas aí eu já não estava ligada em nenhum aparelho mais, só estava tomando os remédios. E aí a ambulância me buscava, eu fazia hemodiálise e voltava. E aí a médica chegou e falou, ó, não vejo razão para você ficar aqui, você pode ir de alta. Eu fiquei muito feliz,
meu filho foi, me buscou e me trouxe para casa. E aí eu comecei, né, muitas pessoas me levavam, meu esposo, meu filho, minha nora, me levavam para fazer hemodiálise e voltava. E aí eu fiz umas 3 sessões de hemodiálise. Quando foi na terceira, a enfermeira chegou e disse para mim que aquele catéter que eu tava, ele tava com vazamento e catéter não pode molhar, então que eu ia ter que remover esse catéter e ia ter que passar um novo. Aí nesse momento eu desesperei. Foi como se o chão tivesse abrido e eu caído dentro. Eu comecei a chorar, falei, eu não vou suportar mais. Eu tava muito fraca, eu tava com anemia, eu tava com o corpo tudo cheio de grosseira, uma coceira terrível que não passava por nada. Eu comprava tudo quanto é pomada, tudo quanto é coisa que os outros falavam. Dentro de casa eu ficava passando pano molhado, coçando o tempo inteiro, né? E aí ela disse que não conseguia andar sozinha, tinha que ficar me segurando, né? Eu tava muito fraca. E aí ela pegou e disse que eu não ia poder ficar com aquele catéter, senão ele ia infeccionar de novo, e aí eu ia pegar outra infecção e certamente eu morreria. E aí eu comecei a chorar demais, porque eu não aceitava isso. Eu olhava para o céu e falava, meu Deus, eu não tinha nem força mais para chorar e nem palavras mais para falar. E aí ela foi, já tirou, não tinha nem cicatrizado ainda, estava aberto o buraco ainda. Ela foi, descosturou e tirou esse catéter e tinha que ficar apertando aquele buraco com muita força, porque senão ia vazar, porque ele estava dentro da minha veia artéria. Aí ficou segurando e eu suava fria, eu chorava de dor, eu tremia de tanta dor, e ela segurou bastante tempo. Quando ela soltou, tinha estabilizado, não estava sangrando, ela fez curativo. Aí quando ela disse, vamos ficar em pé, né, segurou no meu braço para me ajudar a andar. Quando eu dei 2 passos, o curativo soltou e começou a vazar aquela sangueira. E foi enchendo meu vestido de sangue. E eu já comecei a ficar muito fraca. E eles veio segurando de novo. Aí me pegaram no colo, levou para emergência e o sangue não parava. Aí teve que pegar um gelo e colocar ali. E eu toda suja de sangue, ensopada de sangue naquela situação. Nossa, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada. E aí Deus pegou, aí o meu esposo pegou, foi me buscar e parou de sangrar. E quando ele me buscou, eu desmontei no carro. Eu comecei a chorar, que eu gritava de desespero. Eu peguei e disse que eu não aguentava mais, que o peso da cruz era de acordo com as nossas forças e a minha força tinha acabado ali. Falei, eu não tenho força mais para suportar mais cirurgia, eu não aguento mais fazer mais cirurgia, eu vou ter que passar um outro catéter. E comecei a chorar e falei que Deus tinha descarregado o pecado do mundo em cima de mim. Porque a gente é muito falho, nessas horas a gente nem vê o cuidado dele. E depois que passa que a gente vê. E eu fiquei naquele desespero. E meu marido não sabia o que fazia. E quando eu cheguei em casa, minha irmã foi correndo na garagem me pegar. Quando ela viu a minha situação, ela chorou muito. Aí segurou no meu braço, eu não aguentando andar, com meu vestido pingando sangue. Naquela situação, tava me sentindo um farrapo humano. E aí eu peguei e fui pro quarto, eles me levaram pro quarto. E eu cheguei chorando, só tirei o vestido e deitei na cama. E eu não tinha força para orar. Eu não tinha força mais para falar. Eu só falei, eu não aguento mais, eu quero morrer. Era a única coisa que eu falava. Eu falava, eu quero morrer, eu quero descansar, eu quero ir pro céu. Eu não aguento mais. Aí minha irmã, chorando, chamou meu esposo para orar. E aí ele ajoelhou de um lado e ela do outro, e ela dizia, chorando com Deus, ela conversou com Deus, ela falava, mostra a tua presença para a tua serva, mostra que o Senhor está com ela, pega ela no colo. Eu não tinha força, eu não falava nada, eu chorava. E ela acabou de orar. E nesse momento que ela virou as costas, eu vi o sobrenatural de Deus. E eu estou gravando esse vídeo porque eu não posso guardar isso só para mim.
Então, nesse momento, veio como se fosse um redemoinho, uma nuvem do céu, um redemoinho sobre o meu corpo. E começou a rodear aquele redemoinho, aquela glória de Deus. Deus começou a renovar as minhas forças naquele momento. E eu comecei a falar em línguas e cantar, porque a glória, ela é tremenda. A minha irmã chegou, tentou entrar no quarto, não conseguiu. O quarto estava transbordando de glória de Deus. E eu pude ver com os meus olhos o toque de Deus, a presença dele na minha vida. E que durante todo o tempo ele estava comigo. Porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. Mas Deus, ele segurou nas minhas mãos durante esse tempo, mesmo eu sendo falha de falar que ele tinha me abandonado, ele estava comigo. E os meus olhos pôde contemplar o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu vi aquele redemoinho desceu do céu. E nesse momento foi rodando, e eu comecei a falar em línguas e fui sentindo as minhas forças voltando. Deus, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Porque quando eu pensei que eu não ia aguentar, ele chegou e renovou as minhas forças, como diz nos Salmos, que Deus, ele renova as nossas forças e que nós possa voar como asas, como as águias. Deus fez assim comigo. E nesse momento que eu parei de orar e cantar um hino celestial, ele renovou, me deu línguas novas. E aí nesse momento que eu parei de orar, que Deus tinha me renovado, o meu filho chegou. E ele chegou e sentou no quarto comigo. E ele ficou conversando um pouco. Depois ele levantou e veio para a cozinha, que a minha irmã estava fazendo um café. Ele veio tomar. E assim que ele levantou e saiu do quarto, eu comecei a sentir uma força muito grande. E aí eu levantei sozinha. E assim, uns 40 minutos atrás, precisou da minha irmã e do meu esposo para me pegar, para me levar para o quarto. E nesse momento eu levantei sozinha. E aí eu vim para a sala para tomar café com eles. E comecei a conversar e sentindo feliz, alegre, aquela alegria. Então assim, Deus, ele renovou as minhas forças. Ele foi o meu socorro bem presente mesmo na hora da angústia. Eu senti o meu corpo parar de coçar. Aquelas coceiras foi parando. E aí o meu filho foi embora. A minha irmã foi levar ele no portão. E ele disse que ele estava assustado porque da hora que ele chegou até a hora que ele saiu, ele estava me vendo desinchando. E eu estava tão inchada que os meus olhos chegou a fechar. Eu vou colocar as fotos no final do vídeo e vocês vão poder ver. Na foto que eu tirei, eu já estava bem desinchada, mas eu ainda estava muito inchada. E ele disse para ela que assim, estava nítido o meu rosto desinchando. E ela disse que Deus tinha me visitado. E ele ficou muito feliz, ele acreditou. Ele falou, tá nítido vendo. Glória a Deus por isso. E aí, aquela lesão foi saindo e dali em diante eu só fui sentindo forte. Senti as minhas forças sendo renovadas. E aí, aquela lesão que estava no meu corpo começou a secar. E eu, assim, comecei a descascar, que tem bastante foto no final do vídeo, mostrando essas descascas que foi saindo do meu corpo. Então, eu descasquei até a sola do pé, fui descascando, saiu tudo aquela lesão. Até hoje não voltou, aquelas lesão não voltou, aquela coceira. E quando foi na segunda-feira, eu levantei muito bem. Fiz a cirurgia de catéter, passou no meu ombro aqui, por onde eu faço hoje a hemodiálise. E foi uma cirurgia super bem sucedida, eu não senti dor. Conversei durante a cirurgia inteira. Então,
Para vocês que não têm esperança mais e não acredita que Deus é o mesmo. Eu tô aqui para falar para vocês que Deus, ele continua o mesmo. E ele me mostrou a presença dele na minha vida. Com os meus olhos eu pude contemplar a glória dele. Com os meus olhos eu pude contemplar que ele é presente na nossa vida. Ele é um Deus presente. E ele é um Deus que muda as nossas circunstâncias. Então basta você colocar a sua vida nas mãos dele e ele tudo fará por você. Creia que Deus existe e ele é o mesmo. Fiquem com esse testemunho que sirva de exemplo para vocês, renovar a força de vocês assim como ele renovou as minhas. Beijo, fiquem com Deus.